Damos a bem-vinda agora ao nosso professor Cleton, professor, ele é da UNILA. Mariana, você está aí? Está pronta para a apresentação do prof? Mari? Já está compartilhando com a gente. Apresentando o nosso palestrante, professor Dr. Cleto Kavesky Pérez. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste em 2004, mestrado em Botânica pela Universidade Federal do Paraná em 2007 e doutorado em Biologia Vegetal pela Unesp em 2011. Atualmente é professor adjunto na UNILA, nas áreas de Ciências Biológicas, Biotecnologia e Estudos de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical. Tem projetos na área de limnologia e algas continentais, principalmente em riachos da região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Na UNILA, também lidera o grupo de pesquisa Biodiversidade e Ecologia de Riachos. Gosta de viajar e trabalhar com madeira, especialmente a pirogravura. Bem-vindo, professor Dr. Cleto Kavesky Pérez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Melissa. Obrigado a todo mundo. É uma honra participar de novo com você, Melissa, nos eventos e apresentar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Vamos começar, Melissa? O espaço é seu. O espaço é seu, professor. Você é o dono agora. Obrigado. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui para não perder o tempo. Será que está indo? Melissa, deu certo o compartilhamento? Deu certo. Tá, vou colocar o modo apresentação. Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu pegar Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vou apresentar um trabalho para vocês, né? Vai ser um trabalho, na verdade, que chama Lacunas e Desafios no Conhecimento de Algas do Paraguai. Como já estava na apresentação, eu sou professor da UNILA, que fica aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira aqui, né, junto com o Paraguai. E a gente tem feito alguns trabalhos envolvendo também a região do Paraguai. Então, só para começar, assim, eu vou pegar de um ponto que eu acho bem mais genérico, assim. A primeira lição, né, a lição mais básica de ecologia, é que as espécies não são distribuídas nem uniformemente e nem aleatoriamente, né, pelo globo. A gente tem padrões de organização dessas espécies, né, da biodiversidade. E o padrão mais comum, assim, mais geral de organização da biodiversidade é que ela tem uma diferença entre as regiões tropicais e temperadas. As regiões tropicais e subtropicais, né, que são aquelas adjacentes, elas abrigam muito mais da biodiversidade do que a região temperada. Então, quanto mais no centro, mais próximo ao Equador, a gente tende a ter mais biodiversidade. E isso é uma questão interessante, porque é justamente nessa região que a gente tem países ainda em desenvolvimento e justamente países que conhecem e aplicam pouco recurso para conhecer essa biodiversidade. O que acontece é que essas áreas, isso é bastante consenso, ela tem essas regiões tropicais, são as regiões onde a biodiversidade é menos conhecida, né? Então a gente tem déficit de conhecimento da biodiversidade para todos os grupos.
Mesmo grupos maiores, mais visíveis, mais notáveis, né, como mesmo plantas superiores, né, árvores, mamíferos, ainda dependem, né, tem uma fração bem grande da biodiversidade ainda não conhecida. E quando você passa para micro-organismos, isso é muito mais grave, né? A gente não conhece quase nada da biodiversidade que a gente tem, né, na nossa região. E o que isso, né, qual o problema disso, né? Por que a gente precisaria conhecer essa biodiversidade? Além dessa questão mais ética, né, estética da biodiversidade, que é uma questão bastante interessante, mas pouco valorizada, a gente tem uma questão mais próxima da nossa espécie, que é a questão da aplicação econômica, né? A biodiversidade pode ser, né, na verdade, uma fonte de recurso que a gente poderia utilizar. Particularmente para as algas, a gente tem um recurso imenso de biocombustíveis, por exemplo, de novos alimentos, de novos materiais que poderiam ser utilizados, poderiam ser desenvolvidos com essas algas. Os países desenvolvidos lá da América do Norte, né, principalmente Europa, têm investido pesadamente no desenvolvimento de produtos com algas, enquanto que a gente aqui na região tropical mal conhece as principais espécies que a gente tem, né? Então, um cenário que é fato assim no futuro, que a gente vai precisar conhecer essas algas, né? Eu coloquei uma linha vermelha aqui no meio e dividi a tela. Ou a gente vai ter um futuro que seguramente vai ter muita aplicação de algas, né, para combustíveis, alimentos, etc., pesquisa e desenvolvimento de moléculas a partir de algas, e cenários de problemas com algas, né? Isso é o futuro. O futuro, com certeza, traz esses dois cenários e a gente só vai ter que escolher, basicamente, em qual deles a gente vai atuar. Ou a gente vai precisar de profissionais fazendo isso que está no lado esquerdo ou no lado direito, mas o fato é que a gente vai, cada vez mais as algas vão estar na nossa vida, né? A gente espera muito que o nosso futuro seja mais nesse lado aqui, mas a gente sabe que, no mínimo, esse cenário é factual, né? Ou ambos. Então a gente precisa conhecer essas algas, precisa entender, saber qual a biodiversidade que a gente tem, para que a gente consiga manejar e consiga saber lidar com isso no futuro. Bom, uma das coisas que a gente precisa sempre conhecer, saber de biodiversidade, é fazer um levantamento de espécies. A biodiversidade ela é um conceito que abriga aí desde ecossistemas até a genes, né? É um conceito bem amplo e hierárquico, mas o nível mais basal, digamos assim, mais típico de você conhecer a biodiversidade são as espécies. Então, talvez a forma mais clara da gente conhecer a biodiversidade, mais fácil, é tentar fazer um levantamento de espécies, né? E o que a gente tentou fazer é tentar levantar a biodiversidade de algas do Paraguai. Então, já que essa biodiversidade tem que ser sistematizada, né, para a gente tentar ver aonde estão as lacunas e tentar atuar principalmente nessas lacunas, a gente fez um trabalho esse ano, aproveitando aí o isolamento da pandemia, tentando levantar toda a literatura no Paraguai que citava algas e tentar fazer um levantamento, tentar fazer um compilado de toda essa bibliografia. Esses dados foram trabalhados, né, por mim, pelo meu grupo, e a gente publicou agora recentemente, saiu agora há poucas semanas, aliás, saiu o artigo a semana passada, na revista Phycologia, lá da Universidade de Oxford, um trabalho, então, compilando todos esses dados. É um trabalho que tem a parceria aí da Melissa. Bom, no que consistiu o trabalho? Então, a gente fez um levantamento de toda a bibliografia, né, de toda a literatura que a gente encontrou no Paraguai, e fez uma atualização taxonômica, ou seja, nomes que estavam mal colocados, ou nomes que já mudaram. A gente fez uma atualização taxonômica de todos esses nomes, e criou uma lista, né, uma lista com todos os nomes de algas do país. Então, só para quem não conhece exatamente o Paraguai aqui, o Paraguai, ou não visualiza muito facilmente,
O Paraguai é esse país que divide aqui com a região sul e sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. É um país totalmente continental. Ele não tem região, né, costeira, marítima. Então, logicamente, as algas que a gente levantou são algas todas algas continentais. Aqui está a divisão política do país. A capital, Assunção, fica nessa região. Deixa eu ver se eu marco aqui, fica mais fácil, né? A capital fica nessa região. Desculpa aí. A capital fica nessa região. Aqui fica a Cidade Leste, que é a cidade que talvez vocês conhecem mais, né? E nessa região, a parte mais sul, aqui assim, é onde tem a maior parte da população do Paraguai. Então, sei lá, 95% da população está nessa região, enquanto que essa região é uma região bem com pouca população, a região mais norte. E o que a gente fez? Baseado nessa lista e nos trabalhos, a gente tentou identificar da onde eram as espécies, da onde tinha sido a coleta, né, para depois tentar achar essas lacunas, né, onde estão as áreas prioritárias. E a gente fez uma divisão, uma atribuição dessas coletas em bacias hidrográficas, né, utilizando um sistema de bacias que é utilizado, um dos sistemas que é utilizado no Paraguai, que tem, aqui está o país em rosa, a gente tem bacia do Alto Paraná, bacia do Baixo Paraná, dividido mais ou menos aqui pelo Foz do Iguaçu, e bacia do Alto Paraguai e Baixo Paraguai. Né? São 4 divisões. E também tentamos atribuir essas coletas aos biomas, né? Às ecorregiões do Paraguai. Então, o Paraguai tem um sistema de ecorregiões bem interessante. Ele tem basicamente 5, nessa classificação que a gente usou, 5 ecorregiões, que seriam as floresta atlântica do Alto Paraná, que é essa região em verde aqui, é uma região de floresta, basicamente a estacional semidecida, que ainda faz parte do domínio Mata Atlântica. Então, essa aqui próxima do Brasil seria um tipo de floresta estacional semidecida. Tem algumas áreas de cerrado aqui. É o mesmo cerrado brasileiro, ele só, né, aqui fica próximo do Mato Grosso, então é uma parte do cerrado que adentra ao Paraguai, uma área pequena. Uma área de Pantanal, que é essa área em azul aqui, as áreas pequenas também, áreas bem pequenas. Aqui fica conectado ao Pantanal lá do Mato Grosso do Sul, né? E uma grande área, que é a área do Chaco. O Chaco é um bioma, né, talvez o bioma característico do Paraguai, assim, embora ele ocorra também na Bolívia e na Argentina, ele é o bioma conhecido, né, o bioma conhecido por ocorrer no Paraguai. Ele é basicamente aqui dividido em 2 regiões, o Chaco seco, que é essa que está em laranja, e o Chaco úmido, que está em azul claro, né? Aqui a característica, esse bioma é muito interessante. A gente tem no Brasil só uma pequeníssima porção lá no Mato Grosso do Sul, então onde ainda o bioma está mais conservado no Paraguai. E a característica é um bioma bem interessante porque ele é um bioma com pouca chuva, né, em geral com menos chuva do que uma floresta atlântica, por exemplo, e a chuva bem mal distribuída. E também com um solo bastante compactado. Então, o que acontece? Essa chuva ele chove pouco, mas chove tudo numa época só. Muitas regiões tendem a alagar, principalmente por esse solo compactado, né? Então, ele alaga num determinado período e depois ele passa um grande período seco. Então, é um bioma que, ao mesmo tempo, ele é alagado, as plantas suportam o alagamento, elas também suportam um período seco, né? São vegetações xerofíticas. Né? Então, é um bioma bastante interessante, com uma diversidade bastante única. Assim. Aqui uma figurinha que representa bem a diferença do Chaco seco e Chaco úmido. Esse aqui é o Chaco seco, né, na região mais norte. Essa região é a região onde as temperaturas atingem as maiores temperaturas do continente.
então é bastante quente, muito quente, né? Uma região de planície, e onde as variações de temperatura também são uma das maiores variações de temperatura do continente. A temperatura vai para 44 graus em determinada época do ano e varia próximo de zero em outra determinada parte do ano. Então, uma variação de temperatura absurda, assim. Aqui a fauna, né, local, a gente tem desde guanaco lá, que é aquele mamífero andino, onça pintada, né, tem um tipo de uma mara, que é um roedor típico, e plantas aqui com aspecto bem xerofítico, né, umas cactáceas, aqui o quebracho, que é uma planta, quebracho branco, que é uma planta bem típica de lá, e paineiras, assim, esse ambiente bem característico. O Chaco úmido, aí, né, logicamente mais úmido, tem o carandá, né, que é a Copernicia alba, que é bem típica desse ambiente, né, lobo-guará, aqui o jaburu, né, tuiuru, então um aspecto um pouco diferente. Ela é uma vegetação um pouco mais úmida, chove um pouco mais e tem a temperatura não é tão quente quanto o Chaco seco. Bom, o nosso levantamento, a gente conseguiu levantar só 33 estudos de algas no Paraguai. Eu falo só porque a nossa perspectiva era de encontrar mais material. Então, a gente percebeu nessa busca que existiam poucos estudos ainda no Paraguai até hoje, né? Os primeiros estudos que foram encontrados, que a gente contou, foram os trabalhos de naturalistas em viagens do final do século XIX e início do século XX. Então, trabalhos de 1897 foi o primeiro, né? Em 1903, 1906, de europeus em viagens buscando amostrar organismos, não necessariamente algas, organismos aqui do continente. Então, esses são os primeiros trabalhos, né, do ponto de vista histórico, inclusive, tratando de algas da região. Coincide com os do Brasil também, né? São os primeiros trabalhos, são desses naturalistas. Em termos de espécies novas, só esses naturalistas antigos que descreveram algas novas para o Paraguai. Então, esses naturalistas aí do começo do século passado descreveram 22 espécies novas para o Paraguai. 12 delas ainda são reconhecidas até hoje. As outras trocaram de nome ou tiveram reconfiguração, mas 12 ainda reconhecidas. Eu coloquei aqui 3 que chamam a atenção, que é o Cosmarium paraguaiense, o Chantídeo paraguaiense, né, descrito pelo Borg, e o Cosmarium areguense. É uma homenagem paraguaiense, lógica homenagem, mas o Cosmarium areguense é uma homenagem a Areguá, que é uma cidade bem interessante, uma cidade histórica do Paraguai, fundada lá em 1530 e poucos, assim. E esses pesquisadores foram lá, uma cidade muito bonita, e deram a homenagem a essa cidade, a essa espécie aqui, de Cosmarium. Essa é uma figura que a gente apresentou no artigo, e ela mostra a evolução do número de espécies, né, de cada grupo. Aqui, verdinho, algas verdes em geral, carófita e clorófita, amarelo, diatomáceas, azul, os outros grupos de algas. Aqui, ao longo do tempo, é onde tem pontilhado porque não tem estudo, e aqui o tipo do estudo. Taxonomia está em cinza, monitoramento aquático mais em azul escuro, estudos aplicados na ecologia e laranja está a ecologia. Então, uma coisa que chama atenção, aqui tem alguns saltos, né, onde tem os maiores contribuições, né, o trabalho do Borg, lá no início do século passado, teve uma contribuição bem grande na diversidade. Aqui tem outros trabalhos. E aqui tem um livro que é bem conhecido, acho que de todo mundo aí, principalmente os amigos da Melissa, que é o trabalho da Melissa, né, o livro em 2016, que incorpora um grande número, né, 140 e poucas espécies, à flora do país. Né? Então, aqui está as contribuições, os maiores saltos da contribuição com a biodiversidade. E uma coisa que chama a atenção aqui é uma lacuna muito grande de trabalhos taxonômicos. Aqui, basicamente, de 1983 até 2014, não tiveram estudos taxonômicos, né?
Se você pensa aqui de 1905 até 2014, tem só esses dois que são estudos que citam algumas espécies de algas. Então, é bem claro assim, uma perda da tradição mesmo de taxonomia ficológica no Paraguai quase ao longo de um século. Assim. Então, uma coisa bem interessante que chamou bastante atenção nossa. Aqui tem os grupos, né, os filos de algas e o número de espécies. A gente percebe que o grupo que mais teve espécie descrita foi carófita e clorófita, né, as algas verdes aqui em grande quantidade. Depois diatomáceas e aqui os outros grupos. Então, basicamente, todos os grupos têm. A gente só não achou em aptófita, cloraracniófita, né? E o registro, né, nossa lista, que está como material suplementar na publicação, chegou a 893 espécies de algas, né, sendo 54 ordens. A maioria delas fitoplanctônicas. Quase todos os grupos representados, mas alguns com pouca representação. A gente fez uma comparação no trabalho com duas regiões para tentar ter uma ideia se essas algas, né, se esse grupo estava bem representado ou não. Então, a gente fez comparação com duas regiões. A gente usou a bacia do Rio Paraná no Brasil, né, que é uma bacia continental e adjacente ao Paraguai, com uma área um pouco maior, né, um tanto maior do que o Paraguai, e uma região das Ilhas Britânicas, né, Reino Unido, que é uma área um pouco menor, mas que tinha um catálogo bem feito de algas. Então aqui a gente tem a comparação. A gente vê lá que alguns grupos chegam muito próximo do que tem no Paraná. É até interessante, algas verdes chega a quase o mesmo número que tem na bacia do Rio Paraná, só que ambos estão muito abaixo do que tem no Reino Unido. Pensando que o Reino Unido ainda é um ambiente temperado e tal, muito provavelmente a gente tem uma diversidade, inclusive, muito maior no Brasil, né? A própria região brasileira potencialmente tem uma carência de estudos. Aí aqui a gente tem outros grupos. No total, aqui 893 dá 67% do que tem na bacia do Rio Paraná, no Brasil, e só 23% dos quase 4 mil que tem lá no Reino Unido. Então, o que mostra que potencialmente a gente tem um déficit muito grande ainda de espécies, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Um dado interessante é que 1/3 das espécies são exclusivas de regiões fronteiriças. O que a gente fez durante o trabalho? Quando tinha espécies em rios que dividiam o Paraguai e outro país, por exemplo, o Rio Paraná, e os pontos não dava para ter certeza se era exatamente no Rio Paraná, no lado brasileiro, por exemplo, ou no lado argentino, quando o ponto era mais no meio do lago ou mais no braço, já dentro da região paraguaia, a gente colocou como pertencente ao Paraguai. Então, tem muitos estudos feitos, tanto na região de Itaipu, quanto no lago de Aciretá, que é esse lago, essa represa que vocês estão vendo na fotografia, fica aqui bem embaixo, bem no sul do Paraguai, e que divide, é uma represa que divide o Paraguai com a Argentina. Então, tem muitos estudos nessa região, e um dado interessante é que 1/3 dessas espécies que a gente descreveu são exclusivas dessas regiões fronteiriças. Então, ainda esse número está bastante elevado, sobrecarregado por essas espécies que são fronteiriças. Também, aproximadamente, são exclusivos do Lago Ipacaraí. O Lago Ipacaraí é um lago que já foi balneário importante no Paraguai, um lago raso, que fica próximo de Assunção, e quase 1/3 dos estudos são só desse local. Então, tem um local super amostrado, enquanto que outros, grande parte do país, ainda não foi amostrado. Apresentadas no artigo, aqui mostrando aqui mostrando as bacias. A bacia mais amostrada até agora foi a bacia do Baixo Paraguai,
onde tem já 564 espécies documentadas. Aqui a bacia do Baixo Paraná, 236, Alto Paraná, 297 e Alto Paraguai, 180, onde tem o número menor. E mostra as combinações. Então, a gente tem aqui exclusivas do Baixo Paraguai, 309, onde tem o maior número de espécies exclusivas, que foram só encontradas ainda na bacia do Baixo Paraguai. Alto Paraguai, número menor, né? Alto Paraná e Baixo Paraná. E aqui as combinações delas, sendo que 21 espécies já foram encontradas em todas as bacias. Uma figura com os biomas, né, as ecorregiões, mostrando a proporção aqui das espécies já encontradas. Então, já no Chaco Úmido é onde tem o maior número de espécies documentadas até agora, 610. Depois a Floresta Atlântica, 340. Cerrado, 125. Pantanal, 51. E Chaco Seco, 75. Vocês percebam que Pantanal é onde tem ainda o menor número, mas o Pantanal tem uma área muito pequena do país, enquanto que o Chaco Seco é uma área gigantesca do país, é o maior bioma em área, e é onde tem um número muito pequeno de espécies documentadas. Aqui a combinação, né, esse diagrama de Venn mostrando a combinação, ainda onde tem o maior número de espécies só documentadas é o Chaco Úmido, aqui Floresta Atlântica em segundo e tal, e o Chaco Seco, um número muito pequeno de espécies que são só documentadas nesse ambiente. Tem uma única espécie que foi documentada em todas as ecorregiões até hoje, que é o Pediastro duplex. É a única espécie, essa espécie aqui é a única que foi documentada em todos os biomas no país, né? Logicamente, existem muitas outras espécies que devem ser encontradas em todo o país, falta de amostragem mesmo, né? A gente não imagina que essa seja especial por algum motivo, né? Uma coisa também que chamou atenção é que entre os grandes grupos de algas, apesar de quase todos estarem representados, quase todas as ordens e filos, alguns grupos são claramente subamostrados. As Corales, que tem 426 espécies atuais, né, exceto as fósseis, tem um único registro no Paraguai até hoje. Então, logicamente, tem muitas espécies a mais. A gente já tem até coletas aqui dessa espécie, desse grupo, né? Seguramente tem muito mais espécies no Paraguai. Dos dinoflagelados, Gynodiniales, que tem 630 espécies só de água doce, tem um único registro no Paraguai, Gynodinium sp para o Paraguai. Então, seguramente também tem muitas espécies a mais. Valqueriales, que é um grupo filamentoso, Geocrófitas filamentosas, tem 100 espécies de ameixa de água doce e nenhuma até hoje registrada, documentada no Paraguai. Então, claramente tem déficits assim, em alguns grupos, né? Os maiores desafios que a gente tem para o conhecimento de algas no Paraguai que a gente detectou. A maior quantidade de espécies, a maior representação está hoje em amostras do Lago Ipacaraí, ali próximo de Assunção, e dos rios, principalmente o Rio Paraná, na represa de Aceretá. Então, existe uma grande carência de dados em todo o país, de coletas em todo o país. A maior parte dos estudos são de fitoplâncton. A parte de perifíton ainda é muito subamostrada. Em termos de área, a área que mais depende de amostragem é a região norte do país. Tá? Por quê? Essa região norte do país é a região da bacia do Alto Paraguai, que é a bacia menos amostrada, coincide com a região do Chaco Seco, né? Então, o Chaco Seco é o mais subamostrado e é uma região que ainda é muito conservada. O Paraguai detém a maior área conservada desse bioma, é super importante essa conservação desse ambiente, e é uma região que está sob intenso conflito, né? É uma região que está sendo explorada, existem a agricultura está invadindo essa região, então é uma região que dependeria muito de fazer um levantamento urgente, assim. A Melissa já me falou da ocorrência, a região é seca, né? Mas existem muitas lagoas, existem períodos de
de bastante chuva e até de alagamento de áreas. E a Melissa me falou, inclusive, da ocorrência de muitas lagoas salinas. Então, ambientes bem interessantes, assim, continentais bem interessantes, e que poderiam ter espécies muito distintas, né? Então, é um ambiente que demandaria muita atenção pela nossa abordagem, né? Logicamente, todos os ambientes são importantes, né? A gente tem uma lacuna grande em todos os ambientes, mas o Tiago Seco é o mais urgente. E como a gente... Bom, e como a gente poderia fazer isso? Primeiro, coletando, né? Acho que a nossa grande... O ponto-chave é amostrar essas áreas, é super importante, né? Mostrar o máximo possível, coletar esse material. E o segundo desafio é a criar uma tradição ficológica. Como eu mostrei, o país, o Paraguai, ainda depende dessa tradição ficológica, né? Acho que todos os países tropicais dependem de que isso melhore, que aumente os taxonomistas de algas. Mas o Paraguai, a gente vê lá a Melissa trabalhando intensamente e com certeza ela vai formar aí muitos alunos que vão se interessar pelo tema, pelo próprio exemplo dela, mas o Paraguai depende disso. Então, a formação de profissionais é muito importante. E aí eu parabenizo principalmente a Melissa por essas protagonismo, né, de criar esses eventos, porque esses eventos eles têm feito as pessoas olhar um pouquinho para as algas. A gente já teve um evento lá no Paraguai da Maratona Algas e muitos alunos participaram. Isso sem dúvida é super importante para estimular as pessoas a conhecer um pouquinho ainda mais as algas e criar uma tradição ficológica. Então, para mim esse é um dos caminhos mais claros assim para conseguir contornar esse déficit que a gente tem. Aqui só um agradecimento à equipe, né, que trabalhou nesse projeto, né, e culminou nesse artigo. A Vitória, que foi minha aluna de TCC, que encabeçou o trabalho, Elaine, Richard, Marina e a Melissa, que fez parte do grupo. Todos foram super importantes na confecção, né, do trabalho. Por fim, aqui muito obrigado para todo mundo e uma figurinha, uma foto, né, do lugar muito especial, que é o Salto Mondaí, fica aqui próximo de Foz do Iguaçu. E um apelo para que vocês conheçam melhor o Paraguai. O Paraguai é um país super, super bonito, tem coisa muito, muito bacana para conhecer. A gente tem uma certa visão estereotipada do Paraguai como cidade-leste, achando que o Paraguai é só isso, mas o Paraguai é um país muito bonito, cheio de belezas naturais, de lugares bonitos para se conhecer e um potencial de biodiversidade aí que é muito importante para conhecer e colocar né, na perspectiva da biodiversidade latino-americana. Então fica o agradecimento aí a vocês, né, todo mundo que assistiu. E sobre o artigo, ele acabou de ser publicado na revista Phycologia, né, ele é fechado, mas se vocês quiserem o artigo, o acesso a ele, ou o acesso à lista com todas as espécies, né, para que vocês usem, vocês podem pedir para mim ou para a Melissa e a gente passa para vocês, tá? Então, a gente tem uma versão aí que a gente pode passar para vocês usarem esse artigo. Obrigado. Muito obrigada, Cleiton. Estou bem agradecida contigo. A apresentação é muito linda, porque eu que sou daqui, né? Eu fico empolgada, obviamente, com esse trabalho. Você sabe que o pessoal que trabalha em taxonomia aqui no Paraguai é difícil de achar, né? Sim. Meus começos, pelo menos, foram bem difíceis, mas eu fico grata com as oportunidades que teve no meu caminho. E daí o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho bem legal, um trabalho que deu, com uma informação bem aparentemente simples, deu para fazer uma análise bem grande, né? Bem interessante, que o trabalho fica interessante.
Então, isso carrega uma particularidade que pode ser aproveitada em outras áreas, como tu falou, né? Então, eu Claro. agradeço muito. Eu fico muito agradecida como representante do meu país e representante da taxonomia no Paraguai. Sim. E foi bem desafiante mesmo, né? Fazer o Abras Paraguai, aquele livro foi bem complicado, né? Manter motivado as pessoas que estavam financiando os projetos foi um desafio gigante, né? Porque levou anos. Então, que tenha um trabalho que tenha usado esses dados é muito legal, é muito bom. Sim, eu Eu acho que fico agradecida. e esse é o caminho, né, Melissa? Esses levantamentos, eles ajudam a gente a organizar, facilitam a manipulação da informação, né? Eu já recebi um pedido de várias pessoas desse artigo, porque são pessoas que estão fazendo trabalhos com biodiversidade em geral, assim, e precisa desse dado. Quando aparece esse dado, ele é super importante. E aí, como está essa coisa de micro-organismos, de algas? Então, trazer essa informação de uma maneira, né, diferente, né? Como você falou, é simples. A gente fez o trabalho, a Melissa sabe, atrás do nosso computador, na nossa casa, sem precisar pegar uma alga na mão. Né? Lógico que a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, mas é um trabalho que foi feito inteiramente pela tela do computador, mas que acaba sendo importante. Assim, a gente acha que é importante também. Uhum. Uma coisa que eu quero destacar da equipe de trabalho de vocês, né? Pessoas que estavam trabalhando nesse artigo, é que realmente vocês não tiveram todos os artigos disponíveis, né, na rede, na web, né, na internet. Isso foi difícil, né, de achar. A gente teve que fazer contato com pessoas que a gente, de alguma maneira, soube que trabalhava nisso. Eles mandaram uma cópia disso, tirando fotos, sei lá, né? Ou seja, Sim. isso dá a entender que o desenvolvimento da taxonomia ainda aqui no Paraguai ainda está nos primeiros passos, né? Foi difícil, mas valeu bem a pena, né? Porque daí você consegue fazer um ponto de partida mais fácil, né, Melissa? Exato. Mais acessível. Aqueles trabalhos antigos, alguns estão em alemão, tem trabalho alemão, em sueco. Né? Logicamente a gente não sabe sueco, mas você vai pegando os dados das espécies, traduzindo os trechos e compilando. Então fica muito mais fácil para qualquer pessoa que vá mexer a partir de agora. Você tem uma clareza, né? Exato. Acho que esse é o intuito do trabalho, assim. Exato. Bruna, tu tá aí? Temos algumas perguntas, deve ter algum comentário dos participantes. Estou aqui. Perfeito. Vamos lá, vamos para o chat, então, que a gente tem alguns comentários aqui. A primeira pergunta é da Raquel Isidoro Reis. Ela está perguntando qual a diferença, quais as principais diferenças entre o Pantanal e o Chaco ali do lado. A Raquel, minha aluna. Oi, Raquel. Tem diferença fitofisionômica. Assim, eu não vou saber elencar para você, Raquel, direitinho, mas tem diferença de elementos florísticos, assim, bem claro, tá? Tem espécies bem típicas do Chaco e espécies bem típicas do Pantanal. O Chaco é mais xerofítico, o Chaco é mais adaptado à falta de água do que o Pantanal. O Pantanal é um bioma mais conectado ao cerrado, né? Tem interfaces com a Amazônia lá em cima, né? Principalmente com o cerrado, enquanto que o Chaco é uma vegetação mais xerofítica, assim, mais adaptada à falta de água, embora em algum momento ela tenha alagamento também. Mas tem diferença de espécies, assim, bem claras, de elementos botânicos, assim, bem claros. Não sei se eu respondi, Acho que mas... a gente já pode aproveitar isso. Pode falar. Tem outra pergunta da Raquel, que ela está perguntando se as espécies encontradas exclusivamente nas fronteiras, além, claro, da subamostragem, você acredita ter mais algum fator, por exemplo, ecológico? Não sei se... Não sei se eu entendi, Raquel. Que essa da fronteira
essa da fronteira, elas, o que eu quis dizer é o seguinte, elas estão lá no rio, né? Foi feita a coleta. Vamos pensar um monitoramento do lago, lá do de Itaipu. Você pegou a amostra lá no meio. Ela não é pertencente ao Paraguai ou ao Brasil exatamente. Ela está lá no meio do rio, né? Que faz a divisa. Então, nesse caso, a gente optou por descrever como também pertencente ao Paraguai, né? Porque ela potencialmente pode estar dos dois lados. O que a gente não colocou foi espécies que estão conectadas, mas claramente no lado brasileiro. Por exemplo, uma amostragem de um braço do lago de Itaipu que fica claramente no Brasil. Aí a gente não colocou no trabalho. Mas o que está ali no meio, né, que não tem bem um local, a gente colocou nas duas. Mas não tem nada de especial, assim, são só amostras que ocorrem potencialmente nos dois países. Raquel, depois se quiser comentar para a gente se ficou respondido, ou se você quiser ligar seu microfone também para esclarecer mais alguma coisa. O Jonatas, ele diz o seguinte: não sei se deixei passar essa informação, mas existe registro de dinoflagelado exótico invasor Ceratium nos ecossistemas paraguaios? Aquele Ceratium furcoides, acho que né? Que é o invasor? Não lembro exatamente. Eu não vou lembrar, vou ficar devendo essa. Eu precisaria conferir aqui se tem essa. Porque a gente não chegou a olhar desse ponto de vista. A Melissa deve saber melhor que eu. Ela já responde, mas eu não. Posso falar mais com isso? Pode falar, Melissa. Sim, a gente tem registro dessa espécie, sim. Acho que tem um artigo do ano passado, se não me engano, falando, e justamente o registro foi nessa lagoa que tu falou, né, do Pacaraí. Ali tem essa espécie. Foi isso. Legal. Então tem. Porque eu não cheguei a observar pensando nisso, então não recordo, assim, mas a Melissa sabe, então tem. Infelizmente. O Jonatas, se você quiser, você me escreve, eu te mando a lista com todas as espécies, tá? A gente tem uma lista com todas as espécies e os locais. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Quem quiser o artigo pode mandar um e-mail que eu respondo com ele, tá? Pode me escrever que eu respondo. Então tá, acho que por enquanto, Bruna, é isso que temos ou temos mais? Temos aqui os agradecimentos, muitos elogios, as pessoas falando que legal. É bem interessante essa parte de discutir sobre o Paraguai, que a gente sabe muito pouco, né? Acho que a maioria do nosso público é brasileiro, então ficou aqui além de uma questão de algas, também curiosidades sobre o Paraguai. E várias pessoas elogiando. A gente tem mais uma pergunta aqui, da Margarete. Ela perguntou sobre as diatomáceas, se existem muitas espécies de diatomáceas no Paraguai. Sim. Porque vai sair um livro esse ano sobre as diatomáceas do Pantanal do Brasil e fiquei interessada. Sim, tem 211 espécies documentadas, mas a maior parte das espécies de diatomácea surgiram, né, com o levantamento da Melissa. Quem incorporou mesmo diatomácea foi o levantamento que a Melissa fez lá no livro dela. Então, mas tem bastante. Também, se você quiser conferir, a gente fez toda a conferência com a nomenclatura mais recente. E se quiser, quem perguntou, não vi quem perguntou, mas se quiser, pode me escrever que eu mando a lista e aí você pode conferir o que tem lá e tal. É só mandar e-mail. Tô vendo os comentários aqui. Pode falar, Bruno, desculpa. Ele está perguntando se existe algum estudo semelhante que foi realizado na fronteira do Brasil com a Colômbia. Não tenho ideia. Eu tenho um estudo parecido na Bolívia, que foi feito na Bolívia há uns 4 anos atrás. No Brasil, a gente tem a Flora do Brasil, né, que é o catálogo que consegue encontrar informação, mas aí não sei de outras iniciativas. Mas é uma iniciativa interessante para pensar em outros países, assim. A Colômbia não testei, mas
Mas outros países seria bem bacana de se pensar, eu acho. E obrigado aqui, o pessoal está parabenizando, obrigado. Legal, estou vendo aqui várias pessoas, ó, o professor Leonardo, o professor Paulo Horta. Bacana, muito bacana ver vocês. Pessoas que eu admiro bastante, assim, desde muito tempo. Bacana, obrigado. Então, agradecemos muito, professor. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Bruna. Obrigado, Melissa. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Obrigada, prof. Cleiton. Muito obrigada. Obrigada pela palestra, obrigada pela predisposição para os participantes, né, que podem fazer contato contigo. Isso é muito legal para continuar essas conversas, né? Então, muito obrigada. Perfeito. E a gente continua em contato, então. Bom evento para todos. Muito obrigada.